e venho à tribuna para fazer uma defesa de um arranjo econômico de extraordinária importância para o meu estado, o estado do Espírito Santo. Não é a primeira vez, senhor presidente, não é a segunda e seguramente não será a última vez que eu farei da tribuna do Senado da República uma defesa intransigente, não apenas dos cafeicultores do estado do Espírito Santo, mas dos cafeicultores brasileiros, especialmente nessa noite, senhor presidente, dos trabalhadores rurais, dos proprietários rurais, da pequena propriedade de base familiar que lidera a economia cafeeira do café Conilon em meu estado, mas não apenas no estado do Espírito Santo. Também a produção cafeeira do café Conilon dos estados de Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Muitos dos senhores senadores e senadoras não têm a obrigação de conhecer a dimensão da importância econômica, a dimensão da importância social do café Conilon, não apenas nesses estados, não apenas em meu estado, mas a importância da atividade da cafeicultura Conilon para o nosso país. Uma variedade de café, senhor presidente, que chegou ao nosso país há mais de um século. O centenário, inclusive, da cultura do café Conilon em nosso país foi comemorado ano passado em meu estado num seminário internacional de café Conilon. Foi lá no Espírito Santo que nós fizemos essa comemoração, reunindo produtores, exportadores, comerciantes, trabalhadores no Espírito Santo. 100 anos de cultivo do café Conilon em nosso país. Até 1970, a participação do café Conilon na produção nacional de café era irrelevante, inexpressiva. De lá para cá, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, depois de muita resistência, inclusive do extinto Instituto Brasileiro de Café, o Conilon começou a ser produzido em escala comercial em nosso estado, por ser até mesmo uma variedade de café muito adaptada à região de clima quente. É uma variedade mais selvagem, uma variedade com enorme capacidade e resistência de convivência com a seca em ambiente de restrição de regime de chuva. Desde então, senhor presidente, com sucessivas e crescentes safras, o produto vem ampliando sua participação na produção nacional. Neste ano, em 2013, aquilo que era irrelevante, em 1970, já representa aproximadamente um quarto, 25% da produção brasileira de café. O Espírito Santo, meu estado, é pioneiro na pesquisa agronômica de melhoramento genético do café Conilon. O INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que é referência não apenas em nosso país, mas referência internacional em pesquisa agronômica, no café arábica, mas também no café Conilon, desde 1985, vem desenvolvendo o mais exitoso programa de pesquisa científica que já possibilitou o desenvolvimento de novas variedades cujos resultados são os sucessivos recordes de produtividade e de qualidade. Nos últimos anos, as pesquisas foram direcionadas para a melhoria da qualidade do produto e o Instituto adotou protocolos de degustação de robustas finos, padrão internacional de variação de qualidade, que possibilitou que grandes fábricas que processam o café Conilon, que processam o café expresso, que até então só utilizavam o café de variedade arábica, passassem a utilizar esse tipo de produto, esse tipo de variedade. O Parque Cafeeiro brasileiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é estimado em mais de 2.300.000 hectares de café plantado.
São 290 mil produtores em 15 estados da federação, devidamente cadastrados e registrados, que fazem da cultura do café o seu meio de vida, de manutenção das suas famílias e de busca sucessiva de prosperidade. Em 2013, a safra deverá girar em torno de 48 milhões de sacas de café, sendo 37 milhões de arábica e aproximadamente 11 milhões de café conilon, evidenciando a importância do café conilon na produção cafeeira nacional. O estado vizinho e admirado de Minas Gerais é o maior produtor do país, com aproximadamente 27 milhões de sacas de café, ou 55%, 57% da produção nacional de café. O estado de Minas Gerais produz em seu território praticamente uma variedade de café, que é o café arábica. Já no meu estado, o estado do Espírito Santo, que é o segundo produtor brasileiro de café, responde por 75% da produção de café conilon. Das 12 milhões de sacas que o Espírito Santo produz, que representa, como disse aqui anteriormente, 1/4 da produção nacional, ou seja, 9 milhões de sacas de café. Na condição de segundo maior produtor do café conilon está o estado de Rondônia, com 350 mil sacas de café. Para que nós possamos ter uma ideia, eu quero compartilhar com o conjunto das casas do Parlamento Brasileiro, que a minha voz possa chegar até o Ministério da Agricultura, que a minha voz possa alcançar a sensibilidade do Ministro da Agricultura e também do Ministério da Fazenda, para que eles possam ter sensibilidade para a dimensão econômica, mas não apenas a dimensão econômica, também a dimensão social do café conilon em meu estado. Senhor presidente, são 64 dos nossos 78 municípios que têm na atividade do café conilon a sua mais importante atividade. São mais de 300 mil hectares de cultura em nosso estado, com extraordinário alcance social, até porque essas propriedades têm como característica a pequena propriedade de base familiar. O alcance, portanto, social é enorme. São 220 mil trabalhadores rurais que em meu estado vivem do café conilon. Convém lembrar ainda que o café é naturalmente a base do agronegócio e do agronegócio familiar do meu estado. Como todos sabem, a cafeicultura brasileira, a cafeicultura mundial, a cafeicultura do arábica e do conilon passam por uma crise sistêmica, uma crise que deixou de ser conjuntural, uma crise que já é estrutural no interior do nosso país. Os preços do café no mercado internacional vêm se reduzindo desde 2011. Segundo estatísticas oficiais, ainda em 2011, o preço médio da saca de café exportado foi de $224. Em 2012, o preço caiu para $200. E neste ano, senhor presidente, aquilo que foi em 2011, $223 por saca de café, neste ano, a saca média está em torno de $150, uma redução de 33% nos preços do café. Em contrapartida, os custos se elevando em razão da inflação, em razão de nós sermos um país que depende da importação de fertilizantes para a manutenção das suas lavouras, enfim, são dois movimentos absolutamente contraditórios. Os custos se elevam ou os custos sobem pelo elevador, enquanto as receitas e os preços descem numa escala muito forte. O fato objetivo e o resultado concreto é que os produtores de café do Brasil
e do meu estado estão enfrentando uma crise sem precedentes, senhor presidente. Uma crise que está trazendo muito mais do que angústia e sofrimento. Uma crise que está desorganizando a estrutura econômica e social do Espírito Santo. Nas últimas semanas, nós temos percorrido os gabinetes e os ministérios aqui em Brasília. Tivemos audiência com o ministro da Agricultura, na dimensão e na direção de que o governo federal pudesse fazer com a cafeicultura brasileira, com o café Conilon, a extensão de um entendimento para a necessidade de buscarmos uma solução para esse período de transição. Até porque nos últimos anos nós conseguimos ampliar a nossa produção. E ampliamos muito a nossa produção. Triplicamos a nossa produção, senhor presidente. Mas não triplicamos a área plantada, porque houveram ganhos de produtividade como consequência de um esforço extraordinário na pesquisa para a ampliação e a melhoria da nossa cafeicultura. As acentuadas flutuações de preços atingem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as duas variedades. A variedade de café arábica e a variedade de café Conilon. Ambas estão sofrendo, estão enfrentando momentos de extrema dificuldade. Nós queremos saudar o Ministério da Agricultura quando anuncia a adoção de medidas de apoio aos produtores de café Conilon. Mas é insustentável, é inadmissível que o Ministério da Agricultura sinalize apoio aos produtores de café arábica e não estenda este apoio aos produtores de café Conilon. Só há para esse tipo de postura uma palavra e um conceito: injustiça, discriminação, falta de dimensão e de respeito e consideração e até reconhecimento para tudo que representa hoje o café Conilon em nosso país. Para o café arábica foram reajustados os preços mínimos, foram realizados 3.000 contratos de opções e foi postergado o pagamento das parcelas do crédito rural, o que nós saudamos como uma medida absolutamente necessária. Mas o que não se concebe é este apoio para os cafeicultores de arábica, que precisa ser estendido para a cafeicultura do Conilon. Pelo menos, senhor presidente, 3 medidas precisam ser adotadas. E nós estamos aqui da tribuna do Senado e vamos, evidentemente, continuar a nossa militância nessa direção. Pelo menos 3 medidas. Medidas importantes, inadiáveis por parte do governo federal, mais especificamente por parte do Ministério da Agricultura. Primeiro, a atualização do preço mínimo, que não é reajustado desde 2010, de pelo menos R$ 156 para R$ 187. Segundo, extensão da política de comercialização para o Conilon por meio de aquisições do governo federal, do contrato de opções e do prêmio de equalização pago ao produtor. Estes são instrumentos que já alcançaram a variedade de café arábica e que precisam alcançar os produtores de café Conilon, para que nós possamos ter um peso e uma medida, para que nós possamos reconhecer, possamos incorporar, por justiça, todo o suor e trabalho dos produtores de café Conilon. Volto a repetir, não apenas do meu estado, do estado do Espírito Santo, mas também do estado da Bahia, do estado de Rondônia, do estado de Mato Grosso e do estado de Pará, que são os estados que concentram o forte da produção de café Conilon em nosso país. Portanto, senhor presidente, em nome de milhares de pequenos produtores familiares do meu estado, do estado do Espírito Santo, nós estamos aqui com essas palavras, em tom absolutamente civilizado, tentando alcançar
os corações e as mentes do governo federal e, mais especificamente, do Ministério da Agricultura. Não faz sentido, não tem sentido, e nós não podemos aceitar esse tipo de postura e esse tipo de preconceito com relação ao café Conilon. É a manifestação que faço em tom de protesto e desabafo a verdade, senhor presidente, mas com uma expectativa e uma esperança muito forte em meu coração, que o ministro da Agricultura possa rever e que nós possamos alcançar os produtores de café Conilon da mesma forma que nós justamente fizemos com os cafeicultores da variedade de arábica. É a minha esperança, é nisso que acredito, e por isso estou aqui da tribuna do Senado manifestando a defesa da cafeicultura e dos produtores rurais. Muito obrigado, senhor presidente.